Podemos começar, turma? Então, vamos lá. Pessoal, então, muito boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Cerato. Eu sou uma das professoras aqui da Escola de Autopesquisa da Consciência e gostaria de perguntar para vocês se tem alguém aqui do grupo que é a primeira vez que chega até aqui, a primeira vez que tem contato com as ideias. Pode levantar a mão. 1, 2, 3, ok. Então, para todos e principalmente para vocês, fiquem bem à vontade. Perguntar, falar, interromper, qualquer pessoa, inclusive, o objetivo não é só passar as ideias, né? É também fazer com que a gente possa interagir, sanar dúvidas, trocar as ideias. A gente vai endereçar aqui dois focos principais, duas ideias principais nessa palestra pública aberta. Uma ideia principal, muito importante, é o convívio, a conviviologia, né? E a outra, que é um pilar muito importante também, é a comunicação parapercepciológica. Essas duas ideias estão relacionadas. Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso no decorrer aqui da palestra. Para o pessoal que está vindo de primeira vez, eu só queria pontuar que a escola de autopesquisa, ela se baseia num processo, como o próprio nome diz, de autopesquisa, ou seja, pesquisa pessoal, pesquisa de si mesmo. Mas qual é a diferença, né, entre uma escola tradicional de autopesquisa? É que aqui nós focamos no estudo da consciência. Então, é a escola de autopesquisa da consciência, analisando a consciência sobre um prisma completo, ou seja, emoções, raciocínio, né, o que a gente chama de mental soma, análise, reflexão, intuição e todos os fenômenos relacionados. Um aspecto muito importante, o aspecto energético, que a gente chama de energossoma, o domínio das energias, o conhecimento das energias, o quanto eu consigo trabalhar e manipular a meu favor as energias, e o aspecto tradicional somático ou corpo físico. Então a gente aborda a consciência ou a pessoa sobre esses 4 prismas: emoção, raciocínio, energia e corpo físico. E nós temos aqui na escola palestras gratuitas, costumava ser uma vez por mês, agora a escola está 2 vezes por mês, trazendo palestras gratuitas temáticas. Então, todos vocês estão convidados a vir, é sempre quinta-feira, né, quinzenal. E, só para a gente completar, então, antes de entrar no assunto principal, nós temos uma atividade aqui na escola que acontece todas as quartas-feiras, que é a atividade de base na escola, que é a autopesquisa. Então, é um grupo, né, que trabalha a partir desse livro, que é a Autopesquisologia, de autoria da professora Sônia Cerato. Então, o que é feito todas as quartas-feiras? Tem pessoal que participa aí que já está, né, conhecendo um pouquinho mais. Então, são feitas pesquisas em cima de todas as características que nós mencionamos aqui. Esse caderno de autopesquisa, ele é utilizado como base principal para as pesquisas. E aí a gente faz análise de várias sessões. Então, a gente tem partes teóricas, então, inicia com uma visão global dos conhecimentos essenciais. Um pouquinho que a gente vai trabalhar aqui na palestra, mas claro que vai aprofundando mais. Tem muito a questão das casuísticas, as pessoas trazem os seus casos, o seu dia a dia. Então, o objetivo é trazer para a prática. Adianta muito pouco se a gente conhece a teoria e não traz para a nossa prática do dia a dia. Teoria muito bacana, interessante, é bom para a gente adquirir conhecimento. Mas o grande diferencial da escola e das ideias da conscienciologia em si é a aplicação prática. No momento que a gente aplica praticamente e obtém os resultados, aí vale a pena. Aí começa a ficar interessante e a gente começa a realmente tirar proveito pró-evolutivo, que é o que nós queremos. O objetivo principal, qual é? Melhorar, qualificar a nossa vida. O que a gente chama de evoluir. Então, tirar proveito evolutivo, ou pró-evolutivo. Esse é o objetivo principal da escola e da ciência conscienciologia como um todo. Conscienciologia por quê? Logia de ciência. Então, é a ciência que estuda a consciência ou a pessoa sobre esses 4 focos que a gente falou, né? Emocional, razão, energia e corpo físico.
Então vamos lá, vamos agora iniciar realmente no conteúdo da palestra. Então o que a gente vai debater hoje? Convívio e a comunicação, que estão diretamente ligados. Para isso eu vou lançar para vocês uma perguntinha, fiquem à vontade para responder. Então aqui, qual a relação da cultura com a troca de informações e com as pessoas? Então, o que vocês acham? Qual é a relação? O que é cultura, o que é informação e pessoas? Aqui tem 3 aspectos: informação, cultura e pessoas. Qual é a relação? Alguém tem alguma ideia? Pode falar. Não tem certo ou errado, tudo contribui. As pessoas se reúnem em função de um tema cultural. Ok. A relação entre elas é uma relação mais efetiva. Mais efetiva, um ponto. Se as pessoas se reúnem em função de um tema ou de um objetivo, a relação pode se tornar mais efetiva. Colega lá atrás. Você. A cultura, no meu entendimento, assim, é a soma, né, do que cada um pensa, tem de valores, suas opiniões, suas crenças. Então, as minhas somadas com as do meu marido, dos meus filhos, temos a cultura da minha família. Assim tem as empresas, né? Então, e a cultura influencia diretamente, às vezes, né, o comportamento das pessoas e como essas pessoas tratam a informação. Né? Depende se é uma cultura mais repressora, né, mais repressora no sentido das pessoas não podem falar o que pensam, faz parte assim, de uma cultura, né, de um grupo, a informação não flui, né? Ela é omitida, sim, ela fica é travada, distorcida, ela é travada, né? Então acho que tem relação direta. Tem relação direta com isso que você falou, com isso que o colega falou. Alguma outra ideia? Eu diria que é um catalisador. Na verdade, a cultura não deixa de ser um catalisador para intensificar essa união das pessoas em troca de informações. Também. Então, as 3 respostas unidas é isso mesmo. É um pouquinho de cada coisa. Então, veja, existem várias áreas. O convívio e a comunicação é estudado em várias áreas na ciência tradicional, né? Existe a própria psicologia social, que estuda as trocas. Existem várias áreas que fazem essa correlação com o social, com a troca e com o convívio. Qual é o ponto aqui que a gente queria chamar a atenção, né, dentro disso que vocês trouxeram? Nós, quando pensamos em cultura, a gente sempre raciocina ou costuma raciocinar com a cultura de outros países, outros locais, ou com a soma de informação. Na realidade, o que se entende aqui, de acordo com as nossas experiências, é que realmente cada pessoa, como o colega falou, é um mundo, é uma cultura. Cada pessoa é singular. Cada pessoa tem suas metas, seus objetivos, seus ideais. Pode, às vezes, não estar claro, mas existe, né? Então, às vezes, a pessoa conhece, sabe mais ou menos por onde quer ir, ou sabe mais ou menos por onde não quer ir, tem alguma ideia, ouviu o galo cantar, mais ou menos se conhece, em maior ou menor nível, mas existe e possui uma soma de informações, uma soma de experiências vividas nesta vida, e nós vamos entrar aí no paradigma mais conscienciológico, em outras vidas também, como resultado. Então, essa soma de experiências é que justamente vai trazer a cultura pessoal de cada um. E por isso, se nós vamos pensar em convívio, o primeiro ponto que a gente gostaria de trazer aqui é a importância e a valorização do outro, ou seja, da cultura do outro, do mundo do outro. Então, é o colega de trabalho. Pode ser mais parecido ou mais diferente com a gente. A gente tende a dar muito valor para quem é muito parecido, né? Aquela pessoa pensa que nem eu, que bacana, vou fazer o trabalho junto com aquela pessoa lá, porque vai dar certo, né? Vai funcionar bem. Na realidade, se a gente muda um pouco o foco, e essa é a proposta da palestra de hoje, que a gente vai expandir também no curso de sexta e sábado de manhã e de tarde, se nós mudamos o foco e nós começamos a enxergar o ser humano como uma oportunidade de valorização, como uma oportunidade de troca e de enriquecimento, o nosso ganho é muito maior.
a nossa evolução e a nossa aceleração como pessoa e como consciência é muito maior. Porque a gente não vai olhar mais para o ser humano com aquele pensamento, mesmo que a gente não fale, do tipo, puxa vida, essa pessoa fala demais, não tem condições. Ou então, puxa vida, olha como essa pessoa é repressora. Ou então, nossa, mas eu não consigo trabalhar, não tem condições. Olha como ele pensa, olha como ela pensa, não tem possibilidade nem de ficar do lado, não consigo. Então isso vai mudando. Os nossos limites, eles vão se ampliando à medida que a gente consegue mudar um pouco esse foco. Por isso a relação da cultura com a informação. Claro que existe a relação tradicional. Quanto mais informação, quanto mais estudo, e nós vamos falar sobre isso hoje também, a questão do estudo é importantíssima. Quanto mais estudo a gente adquire, por que é importante? Porque a gente consegue também expandir os nossos limites e o processo de interação vai ficando maior. A gente se abre mais para o mundo, né? E vai ficando menos fechado no sentido de ficar mais engessado. Então, esse aqui é o objetivo. Por isso essa pergunta, né? Qual a relação? Então, vamos partir desse princípio. Cada consciência e cada pessoa é um mundo. Cada um de nós tem N experiências. Por isso a troca é importantíssima e por isso a gente deixa vocês bem à vontade. Perguntem, questionem, troquem, interajam. Para isso a gente está aqui, né? E essa teoria começará realmente a ter valor quando a gente começa a colocar isso em prática. Um ponto importante. A escola trabalha sem nenhuma relação com religião, dogma, ou uma rede específica, uma linha específica, um aspecto específico. É uma escola aberta que se pauta em pesquisa de si mesmo e troca de resultados de pesquisas. Então a gente sugere aqui na palestra e em todos os cursos que vocês tenham uma postura que a gente chama de postura de pesquisador, uma postura aberta. Questionem, perguntem, se eu não souber, vamos levar para o grupo, vamos debater e vamos chegar a um consenso. Então fiquem à vontade para obter essa postura ou para utilizar essa postura. Fiquem abertos para perguntar. Essa é a postura do pesquisador. Quanto mais a gente pergunta, quanto mais a gente traz para a nossa realidade, melhor fica o entendimento dessas teorias que a gente propõe aqui, né? Porque você fala como cultura. Uhum. Porque você faz uma reunião, um grupo, numa determinada área específica, que todos estão participando científica, nós vamos abordar um tema central. Né? Uhum. Um grupo de cardiologistas vai abordar os problemas do coração. Sim. Sim. Um grupo de advogados vai abordar os problemas do direito e da justiça. Aí é um tipo de relação. Uma relação permanente, que existe todo dia, em todas as áreas de estudo. Sim. Essa é a cultura, que é mais fácil de se relacionar com o que eu conheço, mas através desse tema central. De um objetivo em comum. É mais Sim. fácil. Sim. Agora você fala em outro tipo de cultura, a cultura humanitária, uma cultura generalizada, uma cultura sobre conhecimento musical, conhecimento, ou então uma cultura geral, genérica. Sim, aqui a gente aborda, sim, dois aspectos, exatamente como você falou. Um ponto é a cultura, são os objetivos, é o que faz com que as pessoas se reúnam, o que faz com que vocês estão aqui, a busca pelo conhecimento. Então, a busca pelo autoconhecimento faz com que a maioria de nós estejamos aqui hoje. É um objetivo em comum. Ótimo, maravilha. Já é o início. Para quê? Para a troca, né? Então, o bacana da vida, de maneira geral, é justamente a reunião. E essa reunião ela acontece a partir dos objetivos em comum e ela propicia, se nós estamos abertos, a troca. Troca real. Porque não basta ter só um objetivo comum. A gente precisa, né, conseguir enxergar o outro, ou os outros, de uma maneira menos preconceituosa.
Não que nós sejamos completamente fechados, não é isso. Mas nós temos uma tendência irrefutável, inerente ao ser humano, de procurar valorizar o outro, ou não valorizar, ou conhecer ou não conhecer, a partir das nossas experiências. Então a proposta é, quando nós estivermos interagindo e conversando com as pessoas, vamos procurar ver o que a gente pode aprender. Muda o foco, muda a relação. A gente expande mais. É como se nós nos abríssemos para outras realidades. Então, o que muitas vezes, durante o dia, pode ser cansativo, passa a ser interessante. A troca, muitas vezes, a gente pode pensar, puxa, mas eu estou tão cansada, tão estressada, eu gostaria de não conversar com ninguém. Se a gente consegue abrir e fazer esta mudança e pensar de forma mais flexível, a gente consegue tirar proveito dessas trocas. Em que sentido? Estou lá conversando com uma pessoa, né? Levantei de manhã, tomei café, fui para o trabalho, estou correndo, fiz várias coisas, 11h30, meio-dia, estou saindo para o almoço. Aí alguém me chama. Fabiana, preciso conversar contigo sobre... Eu sou arquiteta, então sobre um projeto, né? Normalmente, ou alguém que entrou para oferecer algum trabalho no escritório, eu mexo com obra, isso acontece, é muito comum. O pessoal diz que quem mexe com obra administra problemas, né? Isso é muito bom, porque a gente também vai criando traquejo de lidar com os problemas e transformar os problemas em solução, né? Então, eu estou saindo para almoçar e me chamam. Aí eu, puxa, mas eu queria almoçar. Mas qual é o outro pensamento que pode vir depois? Não, mas eu vou aproveitar para tirar partido disso. Aí o que eu observo? O que eu procuro observar? Procuro pensar o seguinte: olha que interessante, como essa pessoa funciona, quais são os trejeitos dessa pessoa, o que tem de bom, o que dá para aprender e o que eu posso contribuir. É natural as pessoas demandarem. E também é natural a gente sair correndo e nem prestar atenção, né? Quanto mais acelerado é a nossa vida, menos a gente presta atenção no outro. Então a proposta aqui é ampliar isso. Vamos dar um jeito de, ou pelo menos vamos tentar inserir um dia que seja 24 horas, onde eu me levanto de manhã com o foco e com a vontade de prestar atenção no outro. Vocês vão observar que, se vocês registrarem, vai ser um dia diferente. Vai ser um dia que terão resultados mais interessantes. Aquele colega que a gente não conversa, aquele irmão, aquele familiar, o pai, a mãe, o tio, alguém que a gente tem umas rusgas ou umas encrenquinhas ou uns preconceitos, aquilo vai mudar. Porque a minha postura diante da pessoa vai ser outra. Então eu vou conversar com alguém que não fecha muito, não bate muito, tem uma maneira difícil de ser ou diferente da minha. O difícil é às vezes o diferente, né? E se eu mudo essa postura, eu consigo interagir mais. As pessoas têm vontade de interagir, mas nem sempre se sabe qual a melhor forma de falar. Entre falar e não falar, na maioria das vezes, pode ser melhor falar ou não. A gente precisa analisar. É tipo abrir mão da arrogância, de se achar melhor que o outro. Isso aí, abrir mão de se achar melhor que o outro. Muitas vezes é esse o contexto. Exatamente. Às vezes é abrir mão de alguma picuinha. Eu entendo que isso é um exercício diário que a gente faz, mas eu entendo que às vezes alguém fala aquela frase e a gente não se sente bem, não gosta, e aí fica, né? Meses sem olhar para a cara da pessoa. A pessoa chega aí, ele vem vindo, aí disfarça, faz alguma coisa, sai de fininho e vai passando, vai passando, vai passando. Então, às vezes, essa troca, esse forçar é positivo. Porque não é natural. Se existe alguma rusga ou se existe alguma coisa que ficou mal aparado, mal resolvido, é natural que as pessoas fiquem, né? Então alguém tem que abrir mão. A proposta é de que o mais maduro, ou de que aquele que queira ajudar ou assistir mais, se flexibilize perante a situação e faça, ou pelo menos tente melhorar a situação. Agora, claro,
gente não pode esperar sempre uma resposta positiva, mas é sempre válido essa tentativa. E ela tende a dar resultados positivos. E isso passa pelo processo de convívio e comunicação. Então, por que a gente chama de comunicação parapercepciológica? Vem de parapercepção. Tem relação com a percepção das energias. Para que a gente consiga realmente qualificar o nosso convívio, nós precisamos conhecer e dominar as energias. Não, mas professora, eu não sinto nada, não percebo nada, acho que energia nem existe, não vejo efeito nenhum. Eu posso trazer aqui alguns exemplos para quem ainda não percebe as energias, começar a pelo menos adquirir isso como hipótese. Então vamos ver, vamos lá. Alguém já teve a sensação de estar caminhando, pensar em alguém e aquela pessoa ou toca o celular 1 minuto depois, ou encontra virando a esquina, ou o irmão daquela pessoa liga que tem relação direta com o que você estava pensando? Já aconteceu isso com alguém? Isso é o quê? É uma leitura da energia consciencial que chega. A energia consciencial tem muito vínculo com o pensamento. Nós ainda não percebemos porque nós não colocamos o foco. Mas durante o curso, se der tempo hoje, ou se não no início já do curso, nós vamos ter aplicação de técnicas energéticas. Então, o que eu quero trazer para vocês? No curso de sexta, sábado de manhã e sábado de tarde. A gente vai aplicar técnicas de energia para que vocês saiam mais maleados, né? Como primeira vez que a gente vai na academia, por exemplo. Eu vou lá fazer um exercício na academia. Primeiro dia vai ser complicado, o corpo vai doer, o braço vai incomodar, o pescoço vai incomodar. Depois de uma semana, um mês, um ano, já é fácil. É a mesma coisa. O trabalho com as energias, ele requer prática. Não é difícil, é bastante possível, bastante factível, e nós temos uma interação constante com as energias. Sempre alguém está doando ou alguém está recebendo, e se nós não percebemos, muitas vezes nós somos vampirizados ou vampirizamos e desconhecemos totalmente. Existem várias percepções energéticas. Mudança de temperatura muitas vezes tem a ver com energia. Um mal-estar súbito tem a ver com energia. Às vezes a pessoa entra em um ambiente, fica com uma dor de cabeça incrível, começa a dar dor de barriga, começa a passar mal, não entende o que está acontecendo, vou para casa, vai dormir. Isso tem relação com o impacto direto do ambiente sobre a pessoa. Se a pessoa entra dominando as energias, exteriorizando, conversando, com uma postura mais proativa, ela tende a melhorar o ambiente. Então, as energias, elas podem melhorar o ambiente ou a gente pode ser engolido por elas. Para isso, a gente precisa, pelo menos, nos dar a chance de conhecer. Né? No mínimo, abrir essa possibilidade para que a gente possa, então, trabalhar, aplicar algumas técnicas que nós vamos aplicar na sexta, no sábado de manhã e no sábado à tarde, para que vocês percebam mais. A energia ela é mais sutil. Nós estamos acostumados com o que é físico. Não, eu vejo que tem aqui um livro, né? Então eu estou vendo, é físico. Eu percebo isso. Mas eu não ainda acostumei, eu não estou acostumado com o que é mais sutil. A percepção das energias, ela tem uma relação direta com a percepção do que é mais sutil. Muitas vezes eu trabalho com as energias e a temperatura do ambiente muda. Muitas vezes eu trabalho com energias e eu tenho um insight. Eu tenho uma ideia que tem relação com uma percepção. Eu captei a ideia e chegou até mim e eu compreendi a ideia. Puxa, mas olha como é que interessante. Eu estava justamente buscando a solução para isso. Então, existem N fenômenos. Eu posso perceber chakras, né? O que é a energia? A energia está diretamente relacionada com os nossos chakras, eu posso perceber. E aí eu tiro o partido, independente de onde eu estiver, independente do grupo que eu estiver reunido, seja no trabalho, seja no dia a dia, seja na faculdade, seja atendendo um cliente ou atendendo um paciente, eu tiro proveito das minhas energias para ajudar mais. Só que a gente não pode doar o que nós não temos.
né? Como é que eu vou ajudar se eu ainda não conheço as energias? Então, primeiro eu preciso começar a conhecer, ver o impacto disso, que realmente existe, só que é de maneira mais sutil e as pessoas não associam. Nós estamos constantemente interagindo, né? Então, assim, Fabiana, uma pessoa que é muito pessimista, né? Ok. Ela está sempre reclamando, pessimista, porque a coisa não dá certo e tal. Essa pessoa em si, ela tem uma energia que mais, digamos assim, pesa mais, afeta mais a outra pessoa, tanto no ambiente de trabalho, duas mesas juntas, assim, um pensa negativo e tal, o outro, se não sabe lidar, o tanto ele acaba também entrando, ou também pensando negativo, ou se sentindo cansada, é isso? Sim, é isso. Existe um termo, não sei se tem alguém da psicologia aqui, não. Bom, da área da psicologia tem agora uma linha nova, eu estou até procurando estudar para trazer e fazer a associação. É a psicologia positiva. O que é isso? Eles falam de uma palavra que é habituação, que é a pessoa se habituar com os hábitos, ou seja, se habituar com o dia a dia, né? Parece paradoxal, mas é se habituar a repetir sempre aquilo. Então ela reforça ou o certo, ou o errado, ou o pensamento positivo, ou o pensamento mais para baixo. E a pessoa tende sempre a repetir aquilo. Quanto mais ela pensar, mais ela vai estar reforçando e repetindo aquilo. Então, se aquilo é tóxico, não vamos falar em termos de bom ou ruim. Vamos só trazer aqui a ideia do tóxico e do salutar. Então, a pessoa, e pergunto para vocês, aquela pessoa que é pessimista, que puxa tudo para baixo, ou que é mais entesada, mais difícil, mais fechada, ela tende a ter energias mais tóxicas ou mais salutares? O que vocês acham, assim, mesmo sem conhecer as energias, só por uma inferência? Mais tóxica. Então ela se habituou a puxar tudo para baixo. Então vai ser difícil, né? A pessoa vai olhar e ela automaticamente, a primeira coisa que ela vai ver vai ser o negativo. E aí existe a necessidade, e isso é possível, se faz aqui na escola, inclusive através desse laboratório, todas as quartas-feiras e nos cursos, a gente faz o que a gente propõe mudanças sinápticas, mudanças de maneira de pensar. Nós somos o que nós escolhemos pensar. Então, isso tem um impacto direto na nossa vida. Nós não associamos esse impacto, nós não percebemos. Nós somos o que nós escolhemos pensar. Nós podemos dizer que nós somos o resultado dos nossos pensamentos. E o pensamento é uma energia, uma forma de energia. O pensamento emite constantemente energia consciencial da própria pessoa. E constantemente nós estamos reforçando o salutar ou o tóxico, o salutar ou o tóxico. Ou o mais evolutivo, o pró-evolutivo ou o menos evolutivo. Então, isso é um ponto sério para que a gente possa pensar dentro da parapercepção, né? Então, dentro da comunicação parapercepciológica, não é só o fato de falar, de expor, que é extremamente importante, a gente realmente precisa aprender a expor, mas pensar faz toda a diferença. E as pessoas não percebem, né? Bacana é que quando a gente, é muito sutil, mas quando nós começamos a perceber o impacto dos pensamentos na nossa vida, aí que a gente vai ver a seriedade disso. E a seriedade da percepção energética. A energia está diretamente ligada a formas de pensar. Ou seja, o que a colega trouxe, a habituações, a repetições de hábitos, né? Então, repetir sempre o mesmo. Repetir sempre aquela forma. A nossa rotina. Então, vamos fazer aqui uma análise da nossa rotina do dia a dia. Cada um tem a sua rotina, cada um tem os seus colegas, as suas trocas, as suas possibilidades de convívio. Então, vale a pena aqui a gente pensar, o que eu repito que pode ser melhorado? Qual é a minha forma de pensar quando eu encontro A, B, C ou D, né?
fulano, fulano ou fulano, que pode ser melhorado, que eu posso qualificar. Aonde eu posso qualificar a minha habituação durante o dia? O dia tem 24 horas. Então, o que eu faço durante o dia? É mais paratóxico ou mais para salutar? Me puxa para cima e puxa os outros para cima, ou está me puxando para baixo e puxando os outros para baixo? Aí nós voltamos àquela pergunta inicial, no início da palestra, questão da cultura, né? Então, se cada um de nós tem uma experiência, tem um mundo, tem uma informação, ou várias informações, a reunião de várias informações, nós estamos, se nós estivermos lúcidos a respeito, com oportunidades de troca, e nós podemos impactar na vida de todas as pessoas. Basta nós estarmos lúcidos para isso. Conscientes, puxa, eu estou aqui conversando com meu colega, como é que está a minha postura? O que eu estou falando? O que eu estou falando está puxando ele para baixo? Está ajudando? Está assistindo? Está qualificando essa troca? Ou está só piorando a situação? Então, essa análise, a gente chama de anamnese, né? É uma análise que a gente faz da gente com a gente mesmo, né? Ninguém está vendo, aparentemente, né? Mas nós estamos sabendo o que nós pensamos e o que nós falamos. Então, isso faz parte diretamente do nosso convívio e da nossa troca de comunicação, né? Você pensou uma forma, relação da cultura com a troca de informações e com as pessoas? Sim. Eu abordei que essa relação se faz através de reuniões que tem um tema central. Muitas vezes, sim. Uhum. Então, parece que é diferente dessa abordagem que você está fazendo. Está fazendo uma abordagem em relação a, vamos dizer assim, a maneira de viver, independente uma coisa da outra. Uhum. Ou você associa as duas coisas. Essas coisas que você está falando podem ser abordadas junto com o assunto técnico da pessoa. Como é que eu associo, então? Vamos lá. Se nós temos a oportunidade de nos reunir diariamente do nosso dia a dia, e nós temos o foco na outra pessoa, ou nós temos o objetivo de assistir, de ajudar, de qualificar o ambiente, esta reunião, essa troca de cultura, ela tende a ser melhorada. Esse que é o objetivo que eu quero trazer, né? Então, a relação da informação com a cultura é nesse sentido. Se cada um de nós somos um mundo e se cada um de nós temos a sua cultura própria, as suas experiências próprias, o que ajuda a todos a qualificar e a evoluir é essa troca. E essa troca, ela muitas vezes ela é predisposta ou ela acontece no nosso dia a dia o tempo todo. Muitas vezes com objetivos em comum, como você falou, você trouxe a possibilidade aqui. Então, os cardiologistas se reúnem porque têm um objetivo em comum, analisar o histórico de alguns pacientes. Isso é um objetivo em comum. Mas além disso, eles também, cada cardiologista que está ali é uma pessoa e está trocando entre todos eles. Então, o que nós gostaríamos de chamar a atenção aqui é da postura durante essa troca, da nossa postura consciencial, como nós nos manifestamos. Não tem ninguém que vai dizer, olha, faça assim, atue assim, haja desta maneira, haja desta forma. E nós não estudamos isso normalmente. A gente estuda matemática, química, física, vai para o colégio, vai para a faculdade, cresce, até chegar ao amadurecimento e morre. Mas o que nós queremos chamar a atenção é da nossa postura durante as oportunidades de troca, durante as oportunidades de convívio. Que aí entram vários aspectos. Vai entrar o saber falar, vai entrar a empatia, vai entrar o domínio das energias e vai entrar o estudo. São 4 aspectos importantíssimos que a gente vai trabalhar agora detalhadamente com cada um deles.
Então vamos lá. Antes da gente continuar a falar aqui, eu só queria perguntar se todos vocês receberam esta folhinha. Alguém não recebeu? Você também não? Então eu tenho uma aqui e eu tenho... Marta, eu acho que tem mais lá dentro, se você puder pegar para mim. A gente procura sempre entregar algum material nas nossas palestras públicas, explicando um pouco o que nós vamos falar e também um pouco a respeito do curso que vai ser trabalhado sexta e sábado de manhã e de tarde. Então aqui nesse material a gente traz 2 pontos. Primeiro é a palestra gratuita, que nós estamos trabalhando agora, Conviviologia e a Comunicação Parapercepciológica. Também não tem, né? Ah, tá. Vou pedir mais uma lá para ela. E aí nós vamos falando um pouquinho e já vai chegar. E aí logo abaixo o curso de Comunicação Parapercepciológica. Então aqui nesse material nós trazemos o ponto justamente que é o principal, que é a conviviologia. Então eu vou ler a definição para vocês que tem, para você também que não tem. O que é a conviviologia? A conviviologia é a ciência que estuda o convívio, a troca interativa, a articulação entre pessoas e grupos, as relações sociais e os demais aspectos vinculados. Tem uma relação direta com a capacidade de empatia, de falar, de ouvir, de dominar as energias. E isto são aspectos importantes e significativos dentro da conviviologia. Então, saber falar, saber ouvir, dominar as energias, se perceber, analisar o que nós estamos pensando, está diretamente vinculado com a capacidade de convívio, a capacidade conviviológica, certo? E junto disso, nós também temos um aspecto aqui, que eu vou chamar a atenção durante a palestra, que é o QI social. QI é quociente de inteligência. Vários autores, Garman e vários outros autores abordam o QI de maneira geral. Normalmente se entende QI por resultado a partir de testes que são feitos, né? Então as pessoas fazem testes, não, meu QI é 150, meu QI é 200. Aqui nós estamos chamando atenção para o quociente de inteligência social, ou seja, o QI referente à mensuração da capacidade humana de interagir socialmente nos diferentes grupos. Então, se nós vamos expandir o conceito de quociente intelectual, nós queremos aqui chamar a atenção para essa capacidade de interação. Tem uma aqui, marca na frente também e lá, né? Então, o que é o QI social? É a capacidade humana de interagir nos diferentes grupos, diferentes situações, mesmo se sentindo bem ou não tão bem, saber contornar e saber qualificar, saber melhorar, tirar proveito, tanto para si quanto para o grupo. Isso está diretamente relacionado com o QI social. E o curso que nós vamos abordar um pouquinho, agora e depois na sexta e no sábado, chama-se Comunicação Parapercepciológica, vai abordar os seguintes aspectos: comunicação clara, objetiva, concisa e coerente, uma escuta interativa, a percepção dos processos parapsíquicos nas interações do dia a dia, as práticas energossomáticas, que são as práticas de energia, que nós vamos fazer durante esses 2 dias e esses 3 momentos. O item número 6, testes autocomunicaciológicos e nível de expressividade. Então, nós temos alguns testes para analisar o nível de expressividade, como a pessoa se expressa, se ela consegue passar o que ela está realmente pensando, o quanto ela passa, se ela passa derrubando o outro, se ela não passa, se ela se esconde, se ela consegue expor bem o que está pensando. Esse é o nível de expressividade. Vamos fazer testes a respeito durante o curso e a própria evolução interassistencial. Pois não. Pergunta, você acha que esse nível de expressividade, né?
ele muda dependendo do ambiente. Por exemplo, assim, às vezes em certo ambiente tu consegue profissional, tu consegue ser boa nisso. Isso quer dizer, assim, satisfatória no sentido de conseguir passar a mensagem. Mas em outro ambiente tu já não tem esse domínio, né? Deixa eu só... Para de responder isso, vamos partir de um exemplo. Então, qual é a sua área? A minha área é na área de nutrição. Nutrição, tá. Pesquisa na área de nutrição, ok. Você se refere à mesma área nos diferentes ambientes ou a diferentes áreas nos áreas diferentes... da vida, assim, áreas da vida. Vamos supor, na área profissional, consegue te comunicar de forma precisa. E na área pessoal, não. Isso que é minha dúvida. Interessante. Então, vamos lá. Uma pergunta. Por que que, às vezes, a gente consegue falar bem? Vamos iniciar pelo que nós conhecemos. Se a gente estudou, conheceu, pesquisa aquela área, aquilo vai mais tranquilo. Tem um domínio do conteúdo, vai tranquilo. Não, domínio do conteúdo, então eu consigo... Por isso a gente fala tanto do estudo. Dominar o conteúdo vai te dar mais traquejo e faz com que a gente consiga associar mais, fazer ligação com outras áreas, expandir mais, porque eu já estou pesquisando o conteúdo. No mínimo eu tenho uma certa afinidade. Isso ajuda. Outra coisa é a gente falar um pouquinho a respeito do que nós, não é que nós não dominamos, mas nós ainda não estamos tão atentos. Então mais ou menos sai, mas poderia ser melhorado. Então, é isso que você trouxe. O seu conteúdo profissional, ele é mais fácil de ser exposto, porque você já estudou, já conhece e já associa. E, além disso, nós precisamos ver aonde você está. Por exemplo, numa sala de aula, dando aula, ou conversando com colegas, tudo isso vai trazer resultados diferentes. Agora, falar de si, ou falar em situações pessoais, não é tão fácil. Que sai mais ou menos. A gente se conhece, mas meio que é um pseudo se conhecer. Eu sei mais ou menos o que eu quero, eu sei no que eu sou boa, eu sei que mais ou menos eu vou por aqui e por ali, mas a autopesquisa mesmo, o conhecimento mesmo, a gente vai deixando ele de lado. A gente foca mais no conhecimento para ganhar dinheiro, no trabalho, na rotina do dia a dia, e não se foca, ou não coloca muita energia na autopesquisa. Por isso a importância da escola e do autoconhecimento. Então, quanto mais nós nos conhecermos, é como se a gente tivesse a cebola, né, as cascas da cebola. Você vai tirando os layers, vai tirando e vai aprofundando. Então, a proposta aqui é que a gente se aprofunde em nós mesmos. Ou seja, dentro dessa pesquisa, né, ou dentro dessa postura de pesquisador, a proposta é que a gente se aprofunde e faça pesquisa em nós. Você quer ver um exemplo interessante do maior paradoxo que tem? É aquele pesquisador, doutor, especialista, fez, né, PhD, estudou nos Estados Unidos, fez várias teses, escreveu vários livros, e ele não sabe nada a respeito dele, ou sabe muito pouco a respeito dele. Então ele reage meio aos trancos e barrancos. Alguém chega, pisou no calo, a pessoa reage. Ou, né, fica naquela, não sei como conversar, aí desvia, evita possibilidades de interação, porque a pessoa não tem a mesma associação ou o mesmo trejeito que ela tem com a área, com ela mesma. Isso é um grande paradoxo, porque a pessoa é pesquisadora, estuda, pesquisa, mas não traz para ela. Pesquisa algo que está fora. Exatamente. Está fora, mas não pesquisa o que está dentro. Exatamente. Então, nós somos um laboratório interessantíssimo de pesquisa. Se a gente virar a bússola do relógio, né, ou virar o ponteiro do relógio, ou virar o norte da bússola para nós mesmos, nós temos aí um laboratório riquíssimo de pesquisa. E quanto mais nós nos pesquisarmos, melhor a gente vai conseguir interagir com o outro. Olha que interessante. A gente entra mais dentro de si para então ir mais para fora, estar mais aberto. O que vai acontecer? Os limites se ampliam, né? E a relação fica mais qualificada. Então, não tem jeito.
A evolução da consciência, ela passa através do processo de socialização. Então, para que a gente consiga se qualificar, não adianta a gente... eu vi uma frase, estava lendo algumas semanas atrás, uma frase que dizia assim: não adianta a gente evitar a vida para evitar os conflitos. A gente tem que entrar para dentro de si, se melhorar, sanar os nossos conflitos, para então conseguir interagir e melhorar a qualidade de atuação. Me tira uma dúvida assim, às vezes eu tenho o domínio do que eu vou falar, eu sei o que eu estou falando, mas com determinados, assim, ó, como eu disse já aqui na última vez, no meu trabalho, eu conheço bem a área, mas quando o meu chefe chega e me questiona alguma coisa, eu fico parecendo um idiota, assim, às vezes, sabe? Eu não consigo ser objetivo, eu não consigo falar, começo a dar volta e não consigo ser... Aí sai ele, um colega meu, eu chego e falo tudo, sabe? Com tranquilidade, com clareza, com objetividade, sabe? Então, às vezes, eu noto que me falta, não só em relação ao chefe, assim, mas em relação a outras pessoas, assim, eu sei o que eu quero falar, entendo o que eu vou falar, mas não sai e a cabeça dá um branco e... O que é isso? Energeticamente, assim, o que acontece comigo? Não é sempre só a energia ou só o fato do teu chefe estar presente, né? É uma série de aspectos que, à medida que você for se auto-pesquisando, você vai ficar mais claro. Mas, por exemplo, vamos pegar o exemplo que você trouxe, já que seu esposa aqui oportunizou para nós esse exemplo. O chefe normalmente traz mais pressão, né? A gente fica mais pressionado. Então, precisa ver como você lida com a relação de autoridade, né? Entra um pouco a questão dos valores e do que é importante e o que realmente você quer passar e essa troca. Se, junto com isso, você consegue também fazer a percepção das energias e lidar melhor com as energias, à medida que você trabalha mais com as energias, você vai ficando mais tranquilo. E aí a relação tende a fluir mais harmônica, mesmo que a autoridade ou alguém que é superior esteja próximo. Então é uma série de situações. Tem o aspecto da energia, sim, que é a gente se conhecer, e tem o aspecto de você lidar, a forma como você lida com a autoridade. Então aí tem esses pontos e também um outro aspecto é o contexto, é o que está acontecendo no momento. Por exemplo, vamos partir aí de um outro pressuposto nessa mesma situação. Você está num dia tranquilo, o ambiente está tranquilo, a relação vai tender a fluir melhor. Se o ambiente está agitado, se a pessoa está nervosa, se a pessoa está correndo com 10, 15 coisas para fazer, já por si só ela já está sob pressão. Então, vai fluir pior. Então, esse contexto precisa ser analisado. Por isso que, quando nós falamos saber falar, também está relacionado à percepção. Perceber. Então, o saber falar não é só emitir a informação, é saber falar e saber analisar o contexto. Puxa, meu chefe está chegando, mas a situação aqui não está muito boa. Eu acho que eu vou evitar uma troca excessiva, vou falar um bom dia, uma boa tarde e deixar para conversar a respeito desse assunto mais tarde. Num outro momento, daqui a pouco, quando a situação estiver mais tranquila. Isso é leitura de contexto. Isso também faz diferença. Isso é ter mais consciência. Isso é ter mais consciência. Ou mais lucidez, exatamente. É a leitura do contexto. Então, vamos voltar lá para a cultura, aquela soma de informações, a soma de situações. Então, nós temos o ambiente, temos as pessoas, alguém que entra e que sai, e a situação e o momento. O que está, entre aspas, rolando, o que está acontecendo naquele contexto e qual a minha interação.
Então, saber falar passa muito por saber também perceber a situação, perceber o que está acontecendo e o momento de falar. Às vezes a gente quer falar, quer derrubar tudo, quer falar tudo de uma vez e não é o momento. Então, a gente tem que saber essa troca, né?